Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as cruzadas. Se você ainda não viu, eu vou deixar ele para você como recomendação na tela final desse vídeo aqui. Naquele vídeo eu falei brevemente sobre os Cavaleiros Templários. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais o assunto. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esses caras e todas as lendas que envolvem a sua história, puxa uma cadeira e senta aí que eu vou te contar tudinho. O nome era a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, mas para encurtar ficou conhecida como Ordem dos Cavaleiros Templários, Cavaleiros Templários ou Ordem do Templo, ou simplesmente Templários. Era uma ordem de cavalaria militar a serviço da Igreja Católica, que existiu por 2 séculos na Idade Média, de 1118 a 1312, e foi oficialmente fundada na Primeira Cruzada, com o propósito de proteger os cristãos que faziam peregrinação até Jerusalém. O caminho de Jafa até Cesareia deixava os peregrinos vulneráveis, pois havia ladrões em todo o percurso, e chegando na Terra Santa, ainda eram atacados pelos muçulmanos que queriam impedir a entrada deles. O lema da ordem era: "Não para nós, Senhor, mas para a glória do teu nome". Sua vestimenta era um manto branco com uma grande cruz vermelha no centro, e o seu símbolo era de 2 cavaleiros montados em um único cavalo. Alguns dizem que esse símbolo faz referência à pobreza, já que não havia cavalos para todos. Mas, de acordo com arquivos do Vaticano, o símbolo faz alusão aos personagens de um poema épico muito famoso, chamado A Canção de Rolando. No poema, Rolando e Oliver partem para combater os sarracenos na Península Ibérica. Juntos, eles representam coragem e prudência, bravura e sabedoria. Sendo cristãos, os cavaleiros faziam voto de pobreza, castidade e obediência. E sendo militares, também faziam o voto de proteger os peregrinos, mesmo que isso custasse as suas vidas. A ordem surgiu porque a Primeira Cruzada alcançou o seu objetivo: reconquistar a Terra Santa, que havia sido tomada pelos muçulmanos, para os cristãos, que retomaram as suas peregrinações que anteriormente tinham sido impedidas por eles. Na iminência de novos ataques, o rei de Jerusalém, Balduíno II, pediu ajuda e a recebeu de um fidalgo francês chamado Hugo de Payens, que estava em Jerusalém na época. De Payens, que levava uma vida de extrema pobreza, se apresentou ao rei com mais 8 homens, dos quais 2 eram seus irmãos e todos os outros eram seus parentes, alguns de sangue e outros de casamento, tornando-se então o primeiro mestre e fundador da Ordem dos Cavaleiros Templários. Nos 10 primeiros anos de sua existência, não houve muitos registros sobre os feitos da ordem, que começou a ganhar força depois das pregações de São Bernardo de Claraval, que apresentou ao Papa Honório II a causa dos Templários no Concílio de Troyes em 1129. Esse concílio delineou a regra monástica que guiaria os Templários e que rapidamente se tornou o ideal de nobreza utilizado no mundo cristão, pois São Bernardo escreveu os fundamentos espirituais que a ordem deveria seguir, mostrando que não era incompatível ser guerreiro e religioso ao mesmo tempo. Se tratava de uma batalha dupla, lutar contra si mesmo e contra os inimigos de Cristo. Entre algumas das regras que eles deveriam seguir, estava a de que a admissão de novos candidatos a templários deveria ser aprovada pelo bispo local e, para ser admitido, o candidato deveria ser cristão, conhecer as regras templárias antes mesmo de ser admitido e ser obediente ao mestre do templo, também chamado por alguns de grão-mestre. A iniciação acontecia em uma cerimônia religiosa realizada por um dos padres da ordem. Eles também deveriam se abster de carne às quartas-feiras e uma outra regra bastante curiosa: 2 cavaleiros deveriam comer em um mesmo prato. A Igreja reconheceu oficialmente a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão através da bula papal Omni Datum Optimum, emitida em 29 de março de 1139 pelo Papa Inocêncio II. Os templários ganharam isenções e privilégios, dentre os quais o de que seu líder teria o direito de se comunicar diretamente com o Papa e também o direito de construir os seus próprios oratórios e serem enterrados neles. A ordem cresceu rapidamente, tanto em número de membros como em poder.
e seus cavaleiros formavam as mais qualificadas unidades de combate nas cruzadas. Aqueles entre eles que não eram combatentes geriam uma revolucionária estrutura econômica, inovando em técnicas financeiras que precederam o sistema bancário, e ergueram muitas fortificações pela Europa e pela Terra Santa. A ordem sobrevivia de doações, pois recebiam da sociedade medieval apoio moral e material, uma vez que todos compreendiam a importância da defesa aos lugares santos. Um cronista contemporâneo e teólogo, Jacques de Vitry, descreveu os templários como leões na guerra e cordeiros no lar, rudes cavaleiros no campo de batalha, monges piedosos na capela, temidos pelos inimigos de Cristo e suaves para com seus amigos. Como dito no vídeo sobre as cruzadas, nunca foram numerosos em exército. No auge da ordem, seu número nunca foi superior a 400 cavaleiros. Embora a Ordem dos Templários tenha feito voto de pobreza, eles se tornaram uma das instituições mais ricas da Idade Média por causa das generosas doações que recebiam em dinheiro, propriedades, terras e outros recursos por parte dos nobres, reis e fiéis devotos. Essas doações eram feitas como atos de piedade e apoio à causa dos templários, e elas os levaram a desenvolver habilidades e conhecimentos financeiros muito avançados. Eles se envolveram em atividades bancárias, empréstimos e comércio, e foram acumulando riquezas por causa dessas operações. A ordem era extremamente organizada e eficiente em sua administração. Eles contavam com uma estrutura hierárquica bem definida e uma rede de comunicação muito eficaz, o que lhes permitia administrar com excelência suas propriedades e seus recursos. Como eles possuíam vastas extensões de terra em toda a Europa e no Oriente Médio, eles as administravam, cobrando impostos e gerando renda, e dessa forma ganhavam muito lucro e aumentavam suas riquezas cada vez mais. Mas como nem tudo são flores, e como dizem por aí, o dinheiro é a raiz de todos os males, foi exatamente esse acúmulo de riquezas a principal causa da ruína dos cavaleiros. Alguns alegavam que a ordem estava se afastando de seus ideais de pobreza e de simplicidade, e essas críticas, combinadas a outros fatores religiosos e políticos, eventualmente levaram à supressão da ordem. O que aconteceu foi que o rei Filipe IV da França, também conhecido como Filipe o Belo, acumulou uma grande dívida com eles, recorrendo aos seus empréstimos para financiar guerras e projetos ambiciosos, como por exemplo a construção da Cidade do Rei, atual Paris, e a guerra contra a Inglaterra. Essa dívida tornou-se um grande fardo para o rei, e ele começou a pensar em maneiras de se livrar dela. Além da dívida, o rei também tinha motivações políticas para eliminar de vez os templários, pois ele viu a crescente influência e riqueza da ordem como uma ameaça ao seu poder e autoridade. Mas essa preocupação não partia somente do rei, mas também da igreja, pois os templários operavam de forma independente e gozavam de certa autonomia. E como a igreja buscava manter o controle sobre as ordens religiosas, a atenção foi ficando maior. Além de Filipe, outros monarcas da Europa e muitos nobres cobiçavam os bens dos templários e procuravam oportunidade para tomar posse deles. Portanto, a queda da ordem se tornou interessante para muita gente. Infelizmente, a boa fama dos templários estava vinculada ao seu sucesso nas cruzadas. Quando a Terra Santa foi perdida novamente, o apoio à ordem não foi mais o mesmo. E como o rei Balduíno havia cedido ao grupo a mesquita muçulmana de Al-Aqsa, localizada no Monte do Templo em Jerusalém, para que eles se instalassem, começaram a surgir rumores, levantados pelo próprio rei Filipe, sobre um tesouro que os cavaleiros haviam encontrado no local, além de uma cerimônia secreta de iniciação à ordem. Esses rumores geraram muita desconfiança, e o rei começou a pressionar o Papa Clemente V a tomar medidas contra eles. Eles foram acusados de heresias, práticas obscenas, adoração ao demônio e corrupção. E no ano de 1307, iniciou-se uma intensa perseguição à ordem. Os cavaleiros foram detidos e submetidos a interrogatórios para que confessassem suas práticas heréticas. E sob tortura, alguns acabaram concedendo confissões que foram usadas como evidência contra eles. Muitos dos que foram detidos foram julgados, condenados e queimados em praça pública como hereges.
Em 1312, o Papa emitiu a bula papal Vox in Excelso, que dissolveria a ordem para sempre. E em 1314, o último grão-mestre da ordem, Jacques de Molay, foi queimado na fogueira. Aqueles que conseguiram escapar da execução e da prisão tiveram seus bens confiscados e acabaram se espalhando por toda a Europa. Alguns foram absorvidos por outras ordens militares, como em Portugal, por exemplo, em que os cavaleiros que restaram da perseguição foram reestruturados com o nome A Ordem de Cristo. O rei de Portugal, Dom Dinis, em vez de perseguir os templários como outros reis da Europa, optou por transformá-los em uma nova ordem, pois Portugal era um reino independente e tinha uma certa autonomia em relação à autoridade papal. Além disso, Dom Dinis tinha estabelecido uma relação próxima com os templários e desejava preservar as suas propriedades e as suas riquezas. E, portanto, transferiu para a Ordem de Cristo os bens, as terras e as responsabilidades que antes pertenciam aos templários. A Ordem de Cristo foi estabelecida formalmente no ano de 1319 e manteve a estrutura e as tradições dos templários, mas agora com um novo propósito. Seu objetivo principal era a defesa dos interesses portugueses, tanto religiosos quanto políticos. A ordem desempenhou um papel fundamental na era dos descobrimentos portugueses, financiando e apoiando as viagens de exploração marítima, lideradas por navegadores portugueses como Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, colaborando também na expansão do cristianismo e na evangelização das novas terras descobertas. A sede da Ordem de Cristo foi estabelecida no Convento de Cristo, em Tomar, Portugal, e ao longo dos séculos manteve suas tradições e influência, desempenhando papel significativo na sociedade portuguesa e contando com membros proeminentes, incluindo reis, nobres e outras personalidades importantes. No entanto, com o passar do tempo, sua importância e influência foram diminuindo, até que no século XIX, com a extinção das ordens religiosas em Portugal durante o período da Revolução Liberal, a Ordem de Cristo foi suprimida juntamente com outras ordens, e suas propriedades e bens foram confiscados pelo Estado. Em 1917, a ordem foi restaurada, mas não com função militar ou religiosa, e sim como uma ordem honorífica de caráter civil, que passou a conceder honrarias a personalidades que prestaram serviços notáveis ao país e que se destacaram em áreas como a cultura, a ciência, as artes e a filantropia. Voltando aos Templários, embora a ordem não exista mais como uma instituição formal, seu legado continua a intrigar e fascinar as pessoas até os dias de hoje. Os Cavaleiros Templários são considerados símbolos de coragem, devoção e mistério, e sua história continua a ser objeto de estudo e especulação. Mas a dissolução da ordem gerou diversos mitos e lendas ao longo dos anos. Alguns acreditam que as acusações de corrupção eram mesmo verdade, e que o tesouro que eles encontraram teria sido muito bem escondido, tanto que até hoje não foi encontrado. Outros acreditam que eles possuíam um amplo conhecimento esotérico, e há ainda quem acredite que eles teriam descoberto os segredos ocultos do cristianismo durante as suas escavações em Jerusalém, que incluíam documentos e relíquias que poderiam abalar as estruturas da igreja. Embora nada disso tenha comprovação histórica, o fato é que muitas dessas lendas foram alimentadas e exploradas através da cultura popular e da literatura. Uma das lendas mais populares gira em torno do local ocupado por eles, o Monte do Templo. Inclusive tem um vídeo aqui no canal explicando por que esse lugar é tão importante para todo mundo. E eu vou deixar ele também como recomendação para você na tela final desse vídeo. Acredita-se que enquanto estavam lá, os templários teriam descoberto 2 artefatos valiosos, a Arca da Aliança e o Santo Graal, que teriam sido transportados por eles a um lugar secreto, pouco antes da dissolução da ordem. Explicando para você em detalhes esses 2 artefatos. A Arca da Aliança sempre foi um objeto sagrado para os judeus, pois ela foi construída seguindo as instruções do próprio Deus, e serviu como uma manifestação física da sua presença no meio do povo de Israel. Ela foi construída durante o Êxodo, enquanto os israelitas ainda estavam no deserto, e tratava-se de uma caixa retangular feita de madeira de acácia e coberta com ouro puro,
com cerca de 1,20 m de comprimento, 72 centímetros de largura e 72 centímetros de altura. Sua parte superior, ou seja, a tampa, era chamada de propiciatório ou tampa da expiação e continha as estátuas de 2 querubins, virados um de frente para o outro. Esse objeto tinha vários propósitos simbólicos e religiosos. Um deles era guardar as tábuas da lei, que continham os 10 mandamentos que Deus teria dado a Moisés no Monte Sinai. Também continha a vara de Arão que floresceu e um exemplar do maná que veio dos céus. Sacrifícios eram feitos a Deus no propiciatório, onde ele manifestava sua presença em forma de uma nuvem chamada Shekinah. Por causa de tudo isso, ela sempre foi um símbolo da aliança com o próprio Deus e o povo de Israel. Durante o período dos reis, ela foi mantida dentro do Templo de Salomão. Mas, depois da destruição causada pelos babilônios em 886, ela simplesmente desapareceu e seu destino permanece desconhecido. Já o Santo Graal seria o cálice sagrado utilizado por Jesus Cristo na última ceia e que foi supostamente usado por José de Arimateia para recolher o seu sangue. Depois de sua morte, essa taça supostamente teria os poderes sobrenaturais de conceder cura, sabedoria divina e até mesmo a vida eterna. Porém, este objeto está associado a histórias ficcionais do rei Arthur e não há nenhuma comprovação de que ele realmente tenha existido. Nem o cálice e nem o rei Arthur, já que, apesar de ele ser retratado como uma pessoa real, para a maioria dos estudiosos, ele é apenas uma figura lendária, pertencente à literatura e à mitologia britânica. O que acontece é que as lendas acabam se misturando à realidade, criando uma enorme confusão na cabeça de quem não conhece as histórias. Por exemplo, no livro O Último Templário, escrito por Raymond Corey, a trama mescla elementos das histórias dos Templários com a lenda do Santo Graal e o ciclo arturiano. Na história, um grupo de templários que teria escapado da perseguição da igreja se refugia na Grã-Bretanha e se torna parte da Ordem dos Cavaleiros da Távola Redonda do rei Arthur. Obviamente, essa conexão entre os templários e os Cavaleiros da Távola Redonda é totalmente ficcional, mas muita gente ainda acha que é verdade. De acordo com a maioria das lendas que envolvem o Santo Graal, a busca por esse objeto perdido teria um grande valor espiritual para os templários, onde eles deveriam enfrentar desafios para provar a sua virtude, e assim, os dignos e os puros de coração teriam a chance de ver o cálice e até mesmo de beber dele. A história do Santo Graal tem sido objeto de várias interpretações e especulações, e cada versão da lenda possui os seus detalhes específicos. Por exemplo, o livro O Código da Vinci apresenta uma interpretação ficcional do Graal, que infelizmente muita gente acabou levando a sério. De acordo com a história do livro, o Graal não seria simplesmente um objeto físico, mas um simbolismo do feminino divino representado pela descendência de Jesus Cristo. A teoria apresentada sugere que Maria Madalena teria sido esposa de Jesus e após a sua morte, ela teria dado à luz uma menina chamada Sara. Portanto, a busca pelo Santo Graal teria o objetivo de proteger os descendentes ainda vivos de Jesus Cristo. Olha que louco isso! A busca por esses dois artefatos perdidos inspirou muitos historiadores e muitos aventureiros ao longo dos anos, além de servir como pano de fundo para incontáveis obras de ficção. Se você assistiu aos filmes da franquia Indiana Jones, então você sabe bem do que eu estou falando. No primeiro filme, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, de 1981, a história se passa na década de 30 e é ambientada no contexto da Segunda Guerra Mundial. O arqueólogo e aventureiro Indiana Jones é contratado pelo governo dos Estados Unidos para encontrar a Arca da Aliança, que, segundo a lenda, possui poderes sobrenaturais e pode conceder vitória aos seus portadores. No decorrer da história, o protagonista se vê envolvido em uma corrida contra os nazistas, que também estão em busca da arca para utilizá-la como uma arma de fortalecimento do seu domínio. No terceiro filme da franquia Indiana Jones e a Última Cruzada, de 1989, Indiana Jones parte em busca do Santo Graal, acreditando que a sua descoberta poderá salvar o seu pai, Henry Jones, que foi sequestrado e ferido mortalmente pelos nazistas. No ponto alto do filme, Indiana Jones confronta o Guardião do Graal, o único sobrevivente entre os Cavaleiros Templários.
que bebeu do cálice sagrado e por isso teria permanecido vivo até então para continuar protegendo o artefato. Ficção! Sim, mas a história é mesmo muito boa. Em 1986, foi lançado o filme O Nome da Rosa, baseado no livro de mesmo nome. A história se passa em um mosteiro medieval, em que um monge franciscano investiga uma série de assassinatos, e em que os templários também desempenham um papel importante. Em 2005, temos o filme Cruzada, que, embora não seja focado totalmente nos templários, retrata as cruzadas e apresenta alguns personagens significativos entre os cavaleiros. Outra obra de ficção muito interessante é a série Nightfall, que chegou ao Brasil com o nome Templários, e que teve sua estreia em 2017, mesclando eventos reais com elementos fictícios para criar um enredo dramático. A série acompanha o protagonista Landry, um cavaleiro templário que se vê envolvido em uma trama de conspirações, traições e segredos, e explora também a vida cotidiana dos templários, suas estratégias militares, rituais e o código de conduta a que estavam sujeitos. Infelizmente, depois de 2 temporadas, a série acabou cancelada. É impossível citar todas as obras que, de certa forma, usufruíram da fama dos templários, e cada uma delas oferece uma perspectiva única sobre a história deles. Então vale muito a pena você conferir. Depois de tudo isso, a única coisa a ser dita é que a Ordem dos Cavaleiros Templários certamente não vai ser esquecida tão cedo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para mim, compartilhe ele com seus amigos. E eu quero muito saber se você já leu ou já assistiu alguma dessas obras que foram citadas aqui. Então deixa nos comentários para eu poder responder depois. Considere também assistir a playlist completa de curiosidades teológicas. O link está na descrição desse vídeo aqui. Acho que eu falei tudo, então a gente se vê na próxima segunda. Eu sou a Thaís Manóquio em Curiosidades Teológicas.